Jeremias, capítulo 12. Porque até os teus irmãos e a casa de teu pai, eles próprios procedem perfidamente contigo. Eles mesmos te perseguem com fortes gritos. Não te fies deles, ainda que te digam coisas boas. Versículo 6. Jeremias não foi o primeiro e nem o último na terra a questionar a prosperidade dos ímpios. O famoso Salmo de Asaf sobre o problema da prosperidade dos perversos, Salmo 73, versículo 3, também ilustra esta queixa e o perigo de torná-la em pedra de tropeço espiritual. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Salmo 73, versículo 2. Em sua missão solitária e mal compreendida, Jeremias ainda tinha de lidar com pessoas que faziam questão de tornar evidente a sua prosperidade em contraste com a vida difícil do profeta. Tornou-se alvo constante de insultos e desprezo, e nem a sua própria família era digna de confiança. Jeremias viveu um prenúncio do que assegurou o apóstolo Paulo. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. De forma respeitosa, mas sincera, Jeremias abriu o coração a Deus. Justo és, ó Senhor, quando entro contigo num pleito. Contudo, falarei contigo dos teus juízos. Porque prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente. A realidade era de um povo que tinha Deus nos lábios, mas longe do coração, que não tinha consideração pela criação de Deus, de forma que por causa de sua maldade pereciam os animais e as aves. A resposta do Senhor, contudo, abriu os olhos do profeta para um futuro ainda mais difícil. Aquele sofrimento não era nada comparado ao que estava por vir com a invasão de Jerusalém pelos babilônios. Creio que estamos vivendo momentos decisivos da história deste mundo. Os acontecimentos dos últimos anos têm intensificado os sinais que apontam para o advento de Cristo, como a mulher grávida, quando se lhe aproxima a hora de dar à luz, se contorce e dá gritos das suas dores. Isaías capítulo 26, versículo 17. Temos vivido dias de tensão econômica, política e sanitária, ao mesmo tempo em que líderes mundiais discutem maneiras de congregar o mundo em um sistema unificado, alegando ser a solução para a paz mundial e para os problemas ambientais e climáticos. Enquanto isso, Satanás trabalha com afinco através de seus agentes na obra de destruir a humanidade. Nada disso, porém, pode ser comparado ao que está por vir, como descreveu o próprio Jeremias. Perguntai, pois, e vede se acaso um homem tem dores de parto. Porque vejo, pois, a cada homem com as mãos na cintura, como a que está dando à luz? E por que se tornaram pálidos todos os rostos? Ah, que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. É tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será livre dela. Jeremias capítulo 30, versículo 6 ao 7. Se como Jeremias estamos fatigados, correndo com homens que vão a pé, se em terra de paz não te sentes seguro, que dirá quando chegar o tempo de angústia qual nunca houve? Daniel capítulo 12, versículo 1. Por mais que estejamos enfrentando dias difíceis em que não há paz para ninguém, é agora o tempo de fortalecermos a nossa fé no firme fundamento da palavra de Deus, crendo que Jesus estará conosco até a consumação do século. Mateus capítulo 28, versículo 20. Pois está chegando o tempo em que se cumprirá na terra o que foi predito pelo profeta Ezequiel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela,
não salvariam nem a seu filho nem a sua filha. Pela sua justiça, salvariam apenas a sua própria vida. Ezequiel capítulo 14, versículo 20. Será um tempo em que cada um responderá apenas por si mesmo, conforme o que buscou viver. Sobre isso, reforça Ellen White. Apenas os que forem diligentes estudantes das Escrituras e receberam o amor da verdade estarão ao abrigo dos poderosos enganos que dominam o mundo. Pelo testemunho da Bíblia, estes surpreenderão o enganador em seu disfarce. Para todos virá o tempo de prova. Pela cirandagem da tentação, revelar-se-ão os verdadeiros crentes. O Grande Conflito, página 630. Amados, se como Jeremias, hoje somos incompreendidos até pelos que mais amamos, devemos, como o apóstolo João, nos achegar ao peito de nosso Salvador, João capítulo 13, versículo 25, e nele descansar de nossa lida terreal. A nossa segurança e fortaleza está em obedecermos ao seu áureo conselho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Mateus capítulo 26, versículo 41. Mal compreendem os que pecam contra Deus, continua a irmã White, que devem sua própria vida aos poucos fiéis a quem se deleitam em ridicularizar e oprimir. O Grande Conflito, página 636. Portanto, meus irmãos, não percamos o foco de olhar para Cristo e cumprir a missão que Ele nos confiou. Lembremos que antes de nós, e de uma maneira incomparável, foi Ele perseguido, maltratado e ferido. Em nosso sofrimento, olhemos para a cruz e lembremos que assim como ela não foi o fim, mas a solução, se confiarmos na perfeita justiça do nosso Senhor e Salvador, logo participaremos de sua vitória. Logo, nada temos que recear quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e os ensinos que nos ministrou no passado. Testemunhos Seletos, volume 3, página 443. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, fiéis servos de Deus. Rosana Garcia Barros.